Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que vocês vão assistir essa aula. Mais uma aula de projeto de vida, a aula número 32, o nome da aula é Capacidade de Realizar Algo, a virtude é coragem e prudência. Eu sou a professora Eliane Urbanski, estou junto com os meus dois colegas do ano todo, já de muito tempo em projetos de vida, André Aguinaldo e André Costa. Andrezinho? Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, igual ele falou, né? Sejam todos bem-vindos, bons estudos. Muito bom, gente, poder estar com vocês, né, com nossos amigos aí, professores, e com vocês que estão nos assistindo. Espero que a gente possa trazer aí informações e conhecimento que possa ajudar muito vocês no dia a dia de vocês aí. Pessoal, a abundância de livros de autoajuda para realizar-se e revisar-se já fornece uma indicação sobre o tamanho da dificuldade que as pessoas encontram para tornar real alguma coisa e, por extensão a si mesmas, digitar livros para revisar-se. No motor de busca do Google traz cerca de 36 milhões e 400 mil resultados em 0,45 segundos. Se a informação bastasse para tornar-se uma pessoa revisadora, estaríamos bem servidos. Por que sonhar se não para realizar? Você pode realizar seus sonhos. Como se tornar uma bailarina para realizar seu sonho de dançar? 7 maneiras de ajudar seu filho a se realizar. O impossível ele pode realizar. O poder de realizar seus sonhos. Esta é uma aula de reflexão e não de indicação de ferramentas para realizar. Enfatizam-se coisas como o diálogo interior, para que os estudantes percebam que revisar é indissociável de sua bagagem interna, de suas experiências, de suas aquisições. O diálogo interior é o campo do cotejo, da confrontação das ideias, de fazer com valores de estima e autoestima, com as aprendizagens, com a autoconfiança, com os modos de perceber, com todos os conceitos e princípios, enfim, que temos trabalhado no marco do projeto de vida. O objetivo geral dessa aula, pessoal, é identificar os requisitos ou caminhos que tornam a realização viável e reconhecer o caráter essencial da disposição pessoal de determinação para realizar e entender a importância do diálogo interior no processo de realizar com coerência. Vamos fazer um textozinho do texto agora, e aí, para você acompanhar, eu sugiro, sim, que você faça anotações durante a leitura, que você marque as partes do texto que lhe pareçam especialmente importantes e sobre as quais tenha dúvidas, para que chegue ao final da leitura, você tenha um entendimento do texto. Vou pedir para que o André Costa faça a leitura deste texto. Como as coisas se realizam, isto é, se tornam reais? Quando dizemos que algo se realizou, estamos dizendo que esse algo passou a existir no plano real e, consequentemente, pode e vai produzir efeitos no mundo. Esse é o sentido da palavra efetivo, que produz efeito, eficaz, sinônimo, portanto, de real, verdadeiro. Ora, se algo passou a existir no plano real, é porque antes já existia em outro plano. Que plano é esse? É o plano virtual das ideias, dos sonhos, dos projetos, das vontades, das aspirações. O plano, nível dos planos, projetos, preste atenção nessa palavra virtual. Ela significa que não existe como realidade, mas como potência ou faculdade possível que não tem efeito atual. Sua imagem no espelho, por exemplo, é você virtual. Você real é a pessoa diante do espelho. Às vezes também ouvimos dizer que alguém se realizou ao realizar alguma coisa ou alcançar uma meta. Talvez seja esse o sentido da expressão realizar-se, ao tornar real uma ideia, um sonho, um projeto acalentado. A pessoa se completa e, por isso, de algum modo, tem a sensação de tornar-se ainda mais real. Algo que antes era uma construção interior virtual ganhou vida própria e possibilidade de provocar efeitos no mundo. E esse algo tem a marca da pessoa, pois nela nasceu e alimentou-se de suas experiências, conhecimentos, sonhos, desejos.
É, de certo modo, um pouco de sua história presente no mundo, entrando na história do mundo. O parágrafo acima menciona projeto acalentado. Preste atenção nessas duas palavras, projeto e acalentado. Projeto é o que se faz ao projetar. E projetar é arremessar, lançar à distância, fazer aparecer à distância. Projeto também é um jeito de organizar o que se quer tornar real, definindo início e fim. Os recursos disponíveis, o passo a passo para chegar onde se pretende e o que se espera que as pessoas façam e os resultados esperados. Acalentado, por sua vez, é protegido, agasalhado, embalado suavemente, cuidado e nutrido, como um bebê. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que realizaram coisas extraordinárias, de enorme utilidade e importância para a humanidade, apesar de terem nascido e vivido em condições precárias, em meio a dificuldades que para os outros pareciam intransponíveis? Isso nos dá indicação importante. Não é o que ganhamos ou recebemos que nos possibilita realizar, embora começar com as condições de vida adequadas possa ajudar. É preciso ter ideias e sonhos, sim, mas isso também não basta. Certamente você também já ouviu histórias de gente de cabeça rica em sonhos e ideias que não saem do cofre do mundo interior. O que está no plano virtual precisa ser nutrido e cuidado para poder e no tempo. Planejar tudo nos mínimos detalhes tampouco é suficiente. E o excesso de preocupação pode paralisar o espírito de aventura, pois, afinal de contas, tudo está em permanentemente construção neste mundo de ligações em rede. Em outras palavras, nenhum plano fica 100% pronto e encerrado antes de começar a se tornar realidade. E é preciso, a cada passo, verificar se há mudanças e novas conexões a fazer. Não existem receitas mágicas para realizar. Existem, sim, alguns caminhos que tornam a realização das coisas viável. Vamos falar de alguns desses caminhos mais adiante. Preste atenção nessa palavra viável, que quer dizer, literalmente, que pode ser percorrido, transitável, em que é possível abrir caminho ou passagem. Para completar essa ideia de possibilidade de abrir caminho, nada melhor do que trazer estas palavras do poeta espanhol Antônio Machado. Ao andar, se faz caminho, e ao voltar os olhos para trás, se vê a trilha que nunca mais se vai pisar. Caminhante são duas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Interessante, né? É interessante e forte, né? Vamos trabalhar agora aqui essa questão da palavra viável, né? Pessoal, no meu ponto de vista, o que se chama viável? O que é viável? É aquilo que é mais cabível para o momento de hoje. É aquilo que é mais cabível para o momento agora e também para a projeção do que eu penso para o meu modo de vida que eu vou viver. Por exemplo, eu disse que viável é aquilo que eu penso para agora, mas se o meu agora depende do meu daqui a 20 anos, eu tenho que pensar naquilo que é viável, se é ou não comprar uma coisa. Por exemplo, eu me endividei comprando um terreno, né, que vai pagar durante 10 anos, né? E semana passada eu paguei a terceira parcela ainda, ou seja, falta só 117 parcelas para pagar. Então, é viável fazer? Para mim, era viável. É aquilo que era transitável. Por quê? Porque é dessa forma que eu posso comprar o terreno. Nesse momento, hoje, nessa forma, é para o meu terreno. Para outros, não. Pago em 2 vezes. Para outros, não. São coisas diferentes. Então, aquilo que é viável para mim pode ser viável para a Eliane, pode ser viável para o André. Eliane, para você, o que é ser viável? Eu penso na questão de projeto de vida, a palavra viável é aquilo que é
realmente, como você falou, aquilo que é mais fácil, aquilo que eu consigo fazer. Mas muitas vezes, quando a gente fala da capacidade de realizar algo, que é a intenção dessa aula, é provocar essa indagação, muitas vezes, quando eu me vejo, no caso do estudante se vê adolescente, muitas vezes ele tem o sonho, mas não pensa que tem essa capacidade de realizar algo daqui a 10 anos, como você compra um terreno. Porque enquanto a gente é adolescente, enquanto a gente está na fase da adolescência, o agora, o momento, ele é muito importante e o futuro, ele acaba sendo uma coisa que é pouco imaginada. E nas aulas de projeto de vida, a gente quer trazer essa possibilidade de se pensar nessa capacidade, que todos nós podemos ter essa capacidade de planejar, de ter as próprias escolhas, mas é claro que a capacidade de realizar algo, ou comprar um terreno como você em 10 anos, ou fazer uma formatura ali, por exemplo, que se precisei de 8 anos para estudar, 10 anos, 6 anos, 4 anos, é importante a gente poder se conhecer bem, porque é como diz ali a frase, ao andar se faz o caminho se faz ao andar. Então, a gente não vai ter uma estrada pronta. E quando acha a estrada pronta, muitas vezes a gente nem valoriza muito, né? Então, é importante a gente pensar nisso como algo a ser realizado por nós. Cada um de nós temos que realizar algo concreto, sonho, mas cada um de nós temos que trabalhar todos os dias pensando, porque o futuro da gente já é amanhã. Já é daqui 10 anos, mas ele começa hoje, começa amanhã, começa no dia a dia. Você já pagou 3 de 120, mas agora só falta 117, não é mesmo, Andrezinho? Ué, tudo bem. A opinião pensa mal, ela não pensa. André, você consegue destrinchar esse paradoxo? Cadê o André? Doideira, né? Vamos chamar o Douglas. Vamos chamar o Douglas. Chama o Douglas mesmo. Chamar o filósofo. Então, né? Que a opinião pensa mal. Isso. Ela não pensa. Olha só, quando eu estava na faculdade, a pessoa fala assim, você não vai opinar. Se falar assim, eu acho. Quem acha, não tem certeza. Quem acha, não sabe. Quando você vai falar alguma opinião, você fala, eu penso. Porque quem pensa, realmente, ele tem uma construção de hipóteses para chegar naquela fala. Quando você acha qualquer coisa. Então, a opinião, ela pensa mal porque ela simplesmente acontece. Ela não tinha nada para falar. E quando falou, como o André disse, falou mal. Né? Eliane, lê esse texto para nós aqui, essa prática para nós aqui? Pode-se dizer que a opinião é um pensamento antes do raciocínio. Um material ainda bruto, desordenado, sem estrutura. Um aglomerado de ideias que não passaram pelo crivo da crítica. Não reivindico a liberdade de opinião. Exprimir certas opiniões em público é com justiça proibido por lei, como no caso das opiniões racistas e discriminatórias, mas defendo a liberdade de raciocinar e argumentar sobre todas as opiniões. O exercício do pensamento serve para dar precisão ao nosso olhar sobre a realidade. No início, só temos informações parciais, mais ou menos coerentes. Elas nos permitem forçar uma opinião, mas isso nada mais é do que um jeito de disfarçar nossa falta de entendimento. Bacana, né, o texto? Muitas vezes nos abrigamos por trás de pensamentos da maioria, como se de fato, de ser uma opinião de maioria, nos influenciasse. Nós pertencemos à comunidade humana. Essa inserção do tecido das relações humanas é que torna tão forte a ideia amplamente compartilhada. Ela chega a cada um por muitos canais diferentes, o que dificulta o exercício da crítica. É assim que nascem e se espalham os rumores. E aí vem uma espécie de preguiça de refletir e criticar. É tão mais fácil abrigar-se no conformismo das ideias da quase unanimidade. É preciso aprender
a não se contentar com esse sono de inteligência. Isso se aprende principalmente na escola. É preciso que a escola insista na necessidade de desconfiar da uniformidade, e mais ainda dos movimentos de multidão pelos quais é tão fácil e tentador se deixar levar. Capacidade de realizar algo é o nome da nossa aula. Eu queria só comentar um pouquinho esse texto, Andrezinho, antes dos finalmente. Esse texto é muito crítico, muito legal, né? A gente é muito mais fácil a gente só ir pela uniformidade. O que é legal para todo mundo é legal para mim também. É mais difícil eu raciocinar e realmente escolher. Escolher, dar a opinião sobre algo que a gente conhece bem. É como você falou, muitas vezes essa palavra acho, ela limita a gente. A gente nunca deve achar nada, ou pelo menos achar menos quanto possível. O legal é pensar, é ser crítico no sentido de analisar, conhecer e escolher. Essa aula é uma aula muito interessante e a gente deve realmente usar a nossa capacidade de realizar algo, usar para o bem comum, o bem íntimo, o bem pessoal e o bem coletivo também. Muito bem. Pessoal, nós chegamos mais ao final de mais uma aula, e eu quero, assim, agradecer vocês pela atenção, e você que é nosso estudante, vá lá no Classroom e faça atividade, e eu aguardo ansioso por as suas respostas, suas ponderações sobre achar, pensar, pelas decisões a ser tomadas. Muito obrigado e até mais. Tchau, bonitinhos. Deus abençoe vocês. Que a gente continue com aquele imenso projeto de vida que é ser bom e ser melhor ainda para nós mesmos e para o próximo. Até a próxima aula. André Costa. Tchau, tchutchuquinhos. Espero ver vocês em breve. Grande abraço.